Recebeu alta hoje mais uma vítima do acidente com um ônibus que transportava estudantes na Mogi Bertioga. Ela estava internada no Hospital Estadual Luzia de Pinho Melo, em Mogi das Cruzes. Nem a Secretaria Estadual da Saúde, nem a família divulgaram o nome da paciente. Haja disposição e coragem para levantar de manhã da cama, hein, Márcio? Tem que ter mesmo, viu? Mas no primeiro dia de inverno, muita gente deu exemplo de que, com força de vontade, é possível fazer atividade física, mesmo em dias de baixas temperaturas. A temperatura diminui e a preguiça aumenta quando o tempo está assim, fechado. Sair de casa só se for bem agasalhado. Mas existem aqueles que levantam cedo e, mesmo no inverno, saem às ruas para se exercitar. Muito importante. Muito importante. Sente falta. Uns dias que deixa de fazer, já sente falta já. Na primeira manhã do inverno, seu Júlio não ficou na cama até mais tarde. Ele tem 71 anos e todos os dias, com ou sem sol, vem até esta praça em São José dos Campos para cuidar da saúde. Para pessoas de maior idade, o tempo de sono já reduz um pouco. Então o tempo de vida aumenta, né? A gente já faz isso que é para poder viver um pouco mais, dorme menos. Carlos também deixou a preguiça em casa. Ele mora em Jacareí, mas 2 vezes por semana encara o treinamento. E na manhã fria de hoje não foi diferente. Eu gosto de correr, gosto de fazer atividade física. Em alguns momentos a gente acaba até relaxando um pouco, mas tem sempre que voltar, sempre tentar fazer com frequência, porque aí ela se torna uma atividade prazerosa, né? Não nenhum tipo de sofrimento com fazer exercício. De manhã cedo é uma questão de pôr o despertador, acordar e vir sem pensar muito. Depois que chega aqui, a coisa fica bem mais legal. O personal trainer explica que quem deixa de praticar exercício físico no inverno vai ter que compensar o tempo perdido no verão. Se ela manter a atividade física e uma refeição balanceada, se ela gasta mais calorias para manter aquecido, por si só ela vai estar ajudando na perda de gordura. Se ela soma atividade física, ela potencializa, ou seja, ela vai chegar no verão já em forma, com mais facilidade do que ela vir um mês antes do verão buscar, entendeu? Então o inverno é uma boa opção para a pessoa chegar já ao fim do ano em forma, né? Mas se é preciso coragem para correr, na hora de nadar também. Frio e água não combinam, né? Mas para esses alunos não tem tempo ruim e mesmo com a chegada do inverno, eles aproveitam que a piscina é aquecida e continuam nadando. Só nessa academia, no período da manhã, são 5 aulas de natação. Você começa o dia com muita preguiça, porque você vai levantar e você pensa, tenho que ir na natação. Mas se chegar aqui, a água está quentinha, então é de boa. Esta educadora física orienta que não é preciso deixar a natação de lado por causa do frio ou por medo de pegar resfriado. O esporte melhora a resistência a doenças respiratórias, mas é bom evitar o choque térmico. A natação no inverno ela vai prevenir as crises, quem tem asma e quem tem bronquite, além do que a criança vai ficar com a imunidade mais forte. E durante o inverno, casos de infarto podem aumentar também. O alerta é da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. E para falar sobre este assunto, a gente recebe aqui no estúdio a médica cardiologista Ana Catarina Periotto. Obrigada pela presença. Muito boa noite. Conta pra gente, doutora, por que os casos de infarto podem aumentar nesta época de inverno? Porque nós, para mantermos o nosso corpo aquecido, a gente libera mais adrenalina, mais noradrenalina, para manter a nossa temperatura, né? E a adrenalina, ela tem o efeito de aumentar a frequência cardíaca e também de aumentar a pressão arterial. Então, pessoas que já têm algum problema, alguma placa de gordura nas artérias, mesmo sem saber, pode desencadear dor no peito, né? Que é a angina. Quer dizer que ativa o nosso metabolismo. Então, o frio ele faz com que o organismo trabalhe dobrado, vamos dizer Exato. assim. A gente precisa de mais energia para manter a temperatura, né? E quais são as outras doenças do coração que ficam mais frequentes nessa época do ano? As doenças cardiovasculares em geral, né? Acidente vascular cerebral, que tem o mesmo mecanismo do infarto, arritmias, justamente por causa do efeito da adrenalina, da vasoconstrição.
E existe algum outro grupo de risco ou somente essas pessoas que já são predispostas a desenvolverem esses problemas cardíacos? Os maiores prejudicados seriam os diabéticos, tabagistas, hipertensos, pessoas com colesterol alto, mas também às vezes idosos que não sabem que têm alguma doença, né? Os idosos são mais frágeis. Sim. Na semana passada, 5 moradores de rua, né? Aquela semana que a temperatura chegou praticamente a zero, geou até onde geralmente não se gia, que é aqui no Vale do Paraíba e São Paulo também em alguns pontos houve geada. 0 grau de temperatura na capital paulista, 5 pessoas que moravam na rua acabaram morrendo com suspeita de terem sido vítimas do frio, das baixas temperaturas. E é comum essas pessoas usarem bebidas alcoólicas para enfrentarem o frio. O álcool, ele realmente esquenta, ativa a pessoa ou não? Não, é mito. O álcool, na verdade, ele nos anestesia, ele diminui as nossas sensações, tanto de frio, de calor, de tristeza, de alegria, ele nos anestesia, né? Então, qual seria a recomendação neste período de baixas temperaturas? Essas pessoas que estão nesse grupo de risco aí, o que elas devem fazer? Quais são os cuidados? Devem se agasalhar bem. A gente observa se a mão do velhinho está gelada é porque está mal agasalhado. Bota roupa em cima de roupa, meia, gorro, luva, o que for preciso. É importante estar bem agasalhado e fazer um check-up cardiológico, né? Ver se está tudo em ordem, um teste ergométrico. As bebidas quentes, né? Sopas, alimentação também. Tem algum tipo de alimentação que é mais indicado para poder enfrentar esse período mais frio? Quando a gente toma uma sopa mais quente, por exemplo, 40 graus, e o nosso corpo está a 36 e o ambiente está a 10, isso favorece o nosso aquecimento, né? Acaba nos esquentando, isso sim. Ajuda. E atividade física no inverno é indicada mesmo, como a gente viu na reportagem ali? É indicada. A gente inconscientemente acaba buscando alimentos mais calóricos no inverno. Sim. Né? Às vezes no verão a gente nem tem vontade de comer, né? Fica indisposto com o calor. Mas é importante procurar fazer atividade física sempre com roupa leve para permitir a transpiração, porque mesmo no inverno nós transpiramos, né? Então, uma calça de moletom, blusa solta, nada agarradinha. Tem que ter um cuidado especial também, mesmo fazendo atividade física. Porque também acelera, usar né, mais roupa, né? Mais roupas, mais folgadas também, né? E fazer mais alongamento, porque como o músculo demora mais a esquentar, pode haver mais distensão muscular também. Tá certo, então a gente recebeu aqui Ana Catarina Perioto, cardiologista. Obrigada pela presença, Obrigada, uma boa noite. Boa noite, pessoal. E continuando falando sobre o frio, o primeiro dia do inverno foi bastante úmido na região. Amanhã deve chover, veja aí na previsão do tempo. Na Serra da Mantiqueira, a quarta-feira vai ser nublada, com alguns períodos de melhoria, mas deve chover. O frio continua. Em Campos do Jordão, em Monteiro Lobato, mínima de 8 e máxima de 15 graus. No Vale do Paraíba, o tempo também fica nublado, com possibilidade de chuva a qualquer hora. E as temperaturas não sobem. Em São José dos Campos e Queluz, a máxima atinge 18 graus. Em Guaratinguetá, faz 19 graus amanhã. No litoral norte, não vai dar praia. O céu fica totalmente encoberto com chuvas no decorrer do período. Em Caraguatatuba e Ubatuba, mínima de 16 e máxima de 21 graus. Hoje, em Taubaté, o céu ficou cinza e os termômetros oscilaram entre 13 e 18 graus. Amanhã podem ocorrer algumas curtas aberturas de sol, mas ainda há previsão de chuva. A máxima sobe para 20 graus. Em Santo Antônio do Pinhal, na Serra da Mantiqueira, o dia começa ainda com muitas nuvens e o sol aparece em alguns momentos. À tarde, podem ocorrer pancadas de chuva com trovoadas, mínima de 8 e máxima de 16 graus na cidade. Em Ilhabela, a quarta-feira vai ser de céu nublado, com curtas aberturas de sol e pancadas de chuva à tarde, mínima de 17 e máxima de 23 graus, ondas de 2 metros de altura e ventos de 9 quilômetros por hora. Localizado hoje de manhã, o corpo do pescador que estava desaparecido desde o último dia 12 de junho, em Ilhabela. Ele foi encontrado boiando próximo à Praia do Bonete. Ele tinha 31 anos. Em São José dos Campos, um homem de 53 anos foi encontrado morto em uma represa no bairro São João. Segundo a PM, ele tinha problemas psicológicos e tomava remédios controlados.
No próximo bloco, Cherry de Jacareí suspende produção de veículos por 5 meses. Residência de Olivo Gomes é reaberta em São José dos Campos. 7h09, a gente volta já.